Olá! Veja nesta edição. Câmara Municipal de Osasco realiza a 30ª sessão ordinária do ano. Vereadores querem melhorias nas políticas de proteção às mulheres. No momento em que a mulher passa por uma situação de violência, ela poder ter uma atenção multiprofissional, de assistente social, psicólogas. Em audiência pública, Secretaria Municipal de Finanças presta contas dos recursos públicos e revela metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016. O cenário para os próximos quadrimestres ainda é de preocupação, porque a gente sabe que está tendo um movimento de desaceleração ainda da economia, né? A gente espera que se reverta a curto prazo. Em outra audiência pública aqui na Câmara, a Assembleia Legislativa de São Paulo e moradores de Osasco discutem demandas ao orçamento estadual de 2017. Os temas mais citados foram segurança, educação e saúde. E, infelizmente, a gente não tem a contribuição do Estado em nenhum SAMU, não é só no nosso. Agora, no Câmara Notícias. Na tarde da última terça-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou a 30ª sessão ordinária do ano. Sob a presidência da vereadora Karen Gaspar, foram lidas 152 indicações e aprovadas 5 moções. Entre elas, a moção de apelo pela manutenção das Secretarias Nacionais das Mulheres, Igualdade, Juventude e Direitos Humanos. O documento é de autoria da vereadora Mazefa Varão. Nós não podemos, em nome de uma economia e de uma responsabilidade fiscal necessárias, abrir mão de segmentos, setores, secretarias, ministérios, departamentos do serviço público, sob pena de desproteger o que tem que ser protegido. O vereador Mário Guide também falou a respeito das políticas de proteção às mulheres. No momento em que a mulher passa por uma situação de violência, ela poder ter uma atenção multiprofissional, de assistente social, psicólogas, enfim, várias profissionais ligadas à área para poder fazer um trabalho de acompanhamento psicossocial em relação a essas mulheres. De acordo com o parlamentar, estas iniciativas só são possíveis com o apoio de órgãos públicos que centralizem as políticas de proteção. Na medida que nós tenhamos políticas públicas e tenhamos órgãos públicos que formule e centralize essas políticas. Muitas vezes você tem experiências locais extremamente interessantes, mas se você não tem um órgão nacional para fazer uma política nacional, fica difícil. E foi aprovada também outra matéria de autoria da vereadora Mazefa Varão, a moção de apelo ao Ministério da Justiça para que se mobilize junto aos demais órgãos competentes para responsabilizar e penalizar os estupradores da jovem menor de idade, moradora da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E sempre à frente das ações de proteção às mulheres aqui no município, inclusive responsável pelo órgão Procuradoria Especial da Mulher de Osasco, a vereadora Karen Gaspar falou sobre a importância da denúncia dos casos de violência e assédio. Porque postaram na internet, porque nem ela foi fazer o boletim de ocorrência. Então a gente só teve notificação porque a vítima ela se sente tão culpada, tão envergonhada, que nós só tivemos conhecimento desse crime porque ele foi parar na internet. E é o que acontece com inúmeros crimes por aí. O vereador Valdir Roque propôs a moção de apelo à Sabesp pela melhoria na prestação de serviço em nossa cidade. Bom, e desta vez, a vereadora Karen Gaspar usou os seus 5 minutos na tribuna para chamar a atenção para os crimes que estão ocorrendo com frequência na Avenida Hilário Pereiro de Souza. A vereadora diz que conversou com o secretário de Obras, Carlos Baba, sobre a iluminação na avenida. E ele falou que está difícil, colocar o fio e os ladrões irem lá e roubarem os fios. Então, eu fiz uma solicitação para que a nossa GCM intensifique a fiscalização lá, mesmo a gente sabendo que é obrigação do Estado isso, a nossa Polícia Militar, mas já que não tem cão, caça com gato. E o vereador De Paula solicitou à Prefeitura a instalação de guarda-reios, cercas de segurança, no córrego da Avenida Ônix, no bairro Vila Airosa. Nós precisamos ver
trazer melhoria para o povo da nossa cidade. Porque a colocação em um guarda-rei, em uma avenida importante aqui da nossa cidade, que nós já pedimos, meu nobre vereador Sebastião Bognar, para que seja recuperado, porque você vê afundando as lateral e até agora a administração não fez. E você pode exercer a sua cidadania acompanhando os trabalhos realizados pelos vereadores do seu município. Todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar aí do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois você pode ainda conferir o vídeo na íntegra lá no nosso site. E veja a seguir, em audiência pública, a Secretaria Municipal de Finanças presta contas dos recursos públicos e revela metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016. O cenário para os próximos quadrimestres ainda é de preocupação, porque a gente sabe que está tendo um movimento de desaceleração ainda da economia, né? A gente espera que se reverta a curto prazo. Já já a gente volta. Cinco dias. Em apenas 5 dias, o mosquito da dengue se desenvolve do ovo à fase adulta. E agora, ele está mais forte. Transmite também chikungunya e zika. São doenças sérias, com sintomas parecidos e que você pode combater com medidas simples, mas que precisam ser feitas sempre. O mosquito precisa de pouca água para se desenvolver. Portanto, não importa o tamanho do recipiente, não deixe a água acumular. Faça uma vistoria geral na sua casa e converse com seus vizinhos. Elimine qualquer ponto que possa reter água. Cubra grandes recipientes como tonéis e caixas d'água e mantenha lixeira e sacos de lixo fechados. Separe alguns minutos do seu sábado para fazer essa faxina. E lembre-se, não dê folga para mosquito da dengue. Todo mundo sabe tirar selfies, mas agora vai poder tirar uma selfie que salva e transformar sua foto em doação para o GRAAC. O primeiro passo é abrir o Insta GRAAC e fotografar um cupom fiscal emitido no estado de São Paulo. Vale da academia, de loja, de restaurante, só não vale colocar seu CPF nele. O app vai ler as informações do cupom e enviar tudo para o GRAAC registrar no programa Nota Fiscal Paulista. Depois é só tirar uma selfie. Capriche na pose. Pronto, sua doação foi feita e o app monta sua selfie salva para você divulgar nas redes sociais e ajudar a espalhar ainda mais esse novo jeito de doar para o Hospital do GRAAC. Na manhã da última quarta-feira,
A Câmara Municipal de Osasco realizou uma audiência pública em que a Secretaria de Finanças prestou contas dos recursos públicos e revelou as metas fiscais do município referentes ao primeiro quadrimestre de 2016. Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a reunião foi organizada pela Comissão Legislativa de Economia e Finanças, que é presidida pela vereadora Mazefa Varão. Mas quem conduziu o evento foram os vereadores Alex de Sá e Toniolo, líder do governo na Câmara. A audiência contou também com a presença da diretora do Departamento de Contabilidade da Prefeitura, Lucineide Aparecida de Lira, e do secretário de Finanças, Pedro Sotero, que tomou posse em janeiro deste ano. Segundo Sotero, mesmo diante da crise econômica nacional, a cidade de Osasco teve aí uma boa evolução no começo do ano. As receitas próprias, ou seja, aquelas que dependem da nossa atividade econômica direta, né, vamos dizer assim, como ISS, PTU, tiveram um acréscimo, que foi bom, né, a gente estava com um cenário mais pessimista, mas o resultado final não foi adequado, porque infelizmente as receitas que vêm do Estado e da União caíram. Então a gente vai ver que há um incremento da receita. O secretário revelou também que a situação deve melhorar um pouco mais. A partir do segundo semestre, a previsão é de aumento na arrecadação do ISS, com as novas empresas que chegam a Osasco. Com atividade na área de bancos, a gente soube que o HSBC deve vir para Osasco, o Mercado Livre, que é uma entidade, começa a operar já em agosto, né? Então a gente está num esforço grande para mitigar os efeitos da crise e fazer com que as finanças do município saiam, se não ilesas, pelo menos pouco baqueadas desse processo. Os dados foram apresentados por Lucineide Aparecida de Lira. De acordo com o relatório exposto, a receita total da administração direta, que envolve Prefeitura e Câmara, e da administração indireta, composta pela Fundação, a Fito, pelo Instituto de Previdência e também pelo Cioeste, ultrapassou 2 bilhões e 280 milhões de reais no primeiro quadrimestre de 2016. As receitas correntes previstas para o exercício totalizam 1.882.753. Deste total, no primeiro quadrimestre de 2016, nós alcançamos um montante de 712.585.000. Lucineide destaca as despesas correntes e as despesas de capital de ambas as administrações. O montante das despesas correntes atualizadas é da ordem de 1.821.261.266. Deste montante, até a data de 30 de 4 de 2016, já foram liquidados 461.601.767. E no que diz respeito somente à despesa com pessoal, foram gastos no município mais de 767 milhões de reais. Ela é medida nos 12 últimos meses e, em 30 de 4 de 2016, o total da despesa com pessoal atingiu o montante de R$ 767.789.174,41. A diretora apresentou ainda os dados da dívida pública. No quadrimestre que se examina, a dívida consolidada líquida atingiu 891 milhões. A nossa receita corrente líquida no mesmo período, 1.781. Então, o compromisso da dívida consolidada líquida é de 50%. Lucineide detalha também o comportamento das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2016. A meta para a LDO traz um resultado primário de 1.227.428 e o resultado efetivo do primeiro quadrimestre ficou em 266.250.407. O que representa esse número? Ele representa o esforço orçamentário para o pagamento dos juros e das amortizações referente à dívida pública prevista para o exercício de 2016. E veja depois do intervalo. Em audiência pública aqui na Câmara, Assembleia Legislativa de São Paulo e moradores de Osasco discutem demandas ao orçamento estadual de 2017. Os temas mais citados foram segurança, educação e saúde. E, infelizmente, a gente não tem a contribuição do Estado em nenhum SAMU, não é só no nosso. E ainda tem a previsão do tempo para a Grande São Paulo. É daqui a pouco.
O acidente não tirou minha vida, mas interrompeu minha carreira e me obrigou a reprogramar o futuro. Que cochilada, hein? Dirigir cansado? Nunca mais. Vamos todos respeitar a lei, a sinalização, os limites de velocidade e usar sempre o cinto de segurança, inclusive o banco de trás. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Deixa a camisinha entrar na festa, deixa a camisinha entrar, Deixa que a vida vale a pena, mas pra festa ficar boa, a camisinha tem que usar. Você não vive no meio de florestas densas, não habita cavernas remotas ou manguezais, e você não tem nome científico, mas você também é espécie da Mata Atlântica. Tem papel fundamental na sua preservação. Acesse gpsmataatlantica.org.br e mostre como você também protege a Mata Atlântica. Por iniciativa da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, moradores de Osasco e região debateram o Orçamento Estadual de 2017 na última segunda-feira aqui na Câmara de Osasco. A audiência pública foi conduzida pelo deputado Teonílio Barba, presidente da Comissão de Relações do Trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo. E também fizeram parte da mesa diretora o deputado Marcos Martins e o ex-presidente da Câmara de Osasco, Tom Cafalsetti. Barba iniciou a audiência falando da importância da participação popular na apresentação de sugestões que podem ser incorporadas ao orçamento do Estado e garantir melhorias para o município. É extremamente importante que as pessoas tragam a demanda da região. E no momento que existe uma pressão, né, da grande mídia, e não é da TV Alesp, mas da grande mídia, em função de atender aos anseios do mercado, de corte em recursos, principalmente recursos nas áreas sociais. Bom, e entre as pendências citadas pelo deputado Marcos Martins está o Hospital Regional de Osasco. Ele disse que a unidade carece de melhor estrutura. O Hospital Regional tinha dependências da terminar a construção e voltar a fornecer os leitos, em torno de 200 aproximadamente, que tinham sido desativados. E também o pronto-socorro do Hospital Regional, aqui de Osasco, mas também que atende outras cidades da região. Segundo o deputado, outro local que precisa de adequação é a estação de trem, que ainda não conta com escada rolante de acesso para a rua, o que dificulta a locomoção de deficientes. Essa ainda continua faltando. A escada rolante. Ela tem a de fora para dentro, mas a de dentro para fora não tem. Marcos chamou a atenção também para a demora na construção do fórum. Precisava construir o fórum, o anexo e o fórum. E que já tinha recurso para fazer. Era o, se não me engano, o diretor Manuel, na época. E nós aprovamos, foi cedido, e até hoje ainda não foi terminado. O presidente da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, Eliezer João de Souza, cobrou ações de saneamento básico, principalmente no braço do Rio Tietê, além da instalação de mais um hospital oncológico na região. Vou falar sobre o nosso hospital de oncologia, que a gente lutou tanto, com um baixo assinado de mais de 50 mil assinaturas, e que ele está viabilizado, mas está numa situação precária ainda muito grande, precisando ser viabilizado. Outra demanda na área da saúde foi citada pelo diretor do SAMU de Osasco, Alexandre Iag. Alexandre lembrou que, de acordo com a portaria 2048 de 2002 do Ministério da Saúde, o Estado deve custear 25% desse atendimento, mas não acontece. Em relação ao repasse, que é devido do Estado para o município, de 25%, que a gente já tem pleiteado, isso já existe um movimento no Estado inteiro,
porque sabemos que o Estado não repassa para nenhum SAMU. Bom, e agora o assunto é o tempo. Vamos saber qual é a previsão para toda a Grande São Paulo. Informações direto da Climatempo. A presença de áreas de instabilidade vai provocar chuva frequente no estado de São Paulo nesta quarta-feira. Principalmente pelo interior, há alerta de temporais. Na região metropolitana pode chover fraco pela manhã e ocorrem aberturas de sol. Mas a partir da tarde, a chuva forte também chega. A mínima prevista para a capital é de 15 graus e máxima de 23. Em Guarulhos, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Na quinta-feira, as chuvas mais intensas ocorrem durante a madrugada e pela manhã e vão diminuindo no decorrer do dia. Por hoje é só. O Câmara Notícias fica por aqui e nós nos vemos na próxima edição. Até lá!